O assunto dinheiro é uma coisa muito séria. Muito séria. Por causa da falta do dinheiro ou da presença dele, casamentos se dissolvem, pessoas se perdem, pessoas se destroem. E pessoas ficam doentes, adoecem, se suicidam e assim por diante. E infelizmente o cristão, ele levou o assunto dinheiro para um lado à margem da palavra e não no centro da palavra. Então nós vamos hoje analisar o seguinte: dívidas e embaraços. Por que você acha que o crente busca tanto a prosperidade? Porque a maioria dos crentes são embaraçados financeiramente. Por que as igrejas que prometem rios e rios e rios de dinheiro e de prosperidade estão abarrotadas? Porque as pessoas vivem endividadas. Os crentes vivem embaraçados financeiramente. Agora, por que os crentes se embaraçam financeiramente? Por causa de algumas questões. Vamos começar por aí. Viver além do que se pode. Você sabe o que significa isso? Você ganhou 800 e gasta 1.200? Claro que você vai gerar uma dívida acumulativa. Aí você fala assim: eu não consigo diminuir minha renda. Consegue? Claro que você consegue. É só você, se você tem casa de aluguel, você alugar uma casa de menor valor. Ah, mas eu vou cair o padrão. Que padrão que você tem? O único padrão que você tem é: eu quero ser testemunha de Cristo. Eu não quero envergonhar o nome de Jesus. É ou não é? Esse é o nosso padrão. Então você percebe que existem muitas situações emocionais ligadas à situação financeira. Você percebe que existem muitas pessoas que estão embaraçadas financeiramente por conta de situações emocionais, porque o emocional, a alma, o espiritual, ele governa tudo. O que há dentro de nós governa tudo do lado de fora. Então, nós precisamos entender que nós temos que aprender a viver dentro da bênção que Deus nos deu. Qual é a bênção que Deus está te dando agora? Qual é o valor desta bênção? Você tem que ser fiel neste valor, um bom administrador dentro deste valor, para que você possa ter, paz. Quem consegue orar sem paz? Quem consegue ser determinado sem paz? Quem consegue ser grato sem paz? Porque a paz é guardiã do coração. A paz é guardiã dos sentimentos. Então, sem paz o crente não consegue ter fé, porque entra o desespero. Sem paz o crente não consegue confiar, ele não consegue se alegrar, ele não consegue descansar. Então ele vai ficar atormentado, ele vai perder o sono, ele vai começar a ficar doente, consequentemente o casamento vai ficar com problema, vai ficar numa situação difícil. Os filhos vão perder a alegria do pai, os filhos vão perder a harmonia do lar, e assim o diabo vai entrar com situações. Por quê? Porque os crentes, eles muitas vezes optam pela abdução. Eu sou crente, mas eu estou no mundo. Jesus disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o que nós precisamos entender é que nós estamos no mundo. E no mundo nós temos que ter a administração necessária, o comportamento necessário, para que nós não criemos embaraços, e então vivamos uma vida à margem de tudo o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós, em primeiro lugar, é paz. É ou não é? A Bíblia diz que vale mais você estar numa casa bem humilde e simples, com paz, do que numa mansão em guerra. Então, a maior bênção que nós temos é estarmos em paz, sem dívida, sem cobrança, não é? Sem saber que ninguém está apertado por sua causa, que ninguém está em complicação por sua causa. Eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. Nosso Deus é um Deus que nos abençoa para que paguemos dívidas. O que eu vou fazer? Qual a minha prosperidade? Você que deve. Neste ano de 2016, eu vou pagar minhas dívidas. Essa é a sua prosperidade. Eu vou pagar quem eu devo. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Deus fala com Moisés falando:
sobre o Senhor a Israel, dizendo assim, ó, as sandálias dos vossos pés nem as roupas não envelheceram. Por quê? Por causa da conservação, a bênção do Senhor. Então, você faz o quê? Você paga quem você deve. Isto é bênção. Havia uma mulher, filha de um profeta, eu quero falar sobre dívidas em situações isoladas, situações fatídicas, coisas que acontecem. A nação do povo de Deus estava passando um momento muito difícil mesmo. E esse homem, ele era um profeta e ele estava com a vida financeira em situação complicada, mal administrada. E ele não achou que ele ia morrer. Ele não achou que ele ia morrer. Ele achou que ele ia viver, que ia dar umas reboladas, né? Porque tem gente que sabe rebolar, né? Como ninguém, né? Joga para o mês e vai para cá, e vai para lá, e vai para lá. Chega no fim do ano, pega todo o 13º e paga a dívida e fica devendo o 13º do ano que vem. Não é? Essa mulher estava numa situação muito difícil, porque o marido dela havia morrido e ela havia ficado endividada. Diga, dívida traz cativeiro. Quando você deve, é impossível você não dar abertura para o diabo. A dívida não é de Deus. Sabe o teu avô? Teu avô, sabe? Teu pai, sei lá, teu avô, teu bisavô, não sei que você conta história, que ele dizia assim, eu compro tudo à vista. Tudo à vista. Isso não existe mais. Mas olha a casinha que a tua avó herdou, aquilo que até você herdou, alguns de vocês herdaram, veio do homem que pagava tudo à vista. Por quê? Porque antigamente era assim, eu tenho dinheiro, eu compro, eu não tenho, eu fico sem. O porquê a crise do Brasil veio e os brasileiros ficaram em papos de aranha? Por causa da dívida. Não por causa do sustento do momento, mas por causa da dívida. Quem não tem dívida está tranquilo. Por quê? Porque o que entra. Agora, quem tem dívida está maluco. A questão é, você precisa aprender a não dever. Nós precisamos, como crentes, absorver este mandamento. Você quer ser crente e viver igual ímpio? Deve. E aí, como é que faz? Você olha a fatura do seu cartão, lógico, mas é 10 vezes. Você compra 10 vezes, não sei quando, 10 vezes, não sei quando. Você imaginou? Tua roupa já está até passando pano no chão e você está pagando ela no cartão. Pelo amor, isso aí não é atitude de crente. Ser crente não é saber dar glória e aleluia e vir à igreja, é ter preceitos, é ter fundamentos do cristianismo. Você precisa aprender a comprar as coisas à vista. Você precisa aprender a comprar quando você tem, porque você vai eliminar problemas para você. Eu não estou dizendo que você é proibido comprar a prazo, mas algo que não vai dar, que não tem jeito, que é assim, sabe? Agora qualquer coisinha, sai de casa você e deixa o cartão em casa para ver se você se sente da mesma maneira. Tem gente que ele se sente poderoso, parecendo um cowboy do faroeste. Arma aqui, tudo cartão. Para ele mesmo se matar, se suicidar, destruir sua família. Ele sai de casa poderoso. Já está pagando... Como é que chama aquilo que você paga do cartão? Que você não paga o cartão. Mínimo. Você já está pagando o mínimo de 3. Vai continuar pagando o mínimo. Daqui a pouco não paga o mínimo de nada. E você já fez as contas do juro do cartão? Você já analisou o mínimo daquele cartão? Se a sua dívida diminui? Não diminui. Agora, por que você arruma embaraço para a sua vida? Por que você perturba a sua vida? Por que você não pode sair e não gastar? Por que você não pode só tomar um sorvete? Por que você não pode só pegar um cinema com a sua família? Por que você tem que ir no shopping e voltar com sacola toda vez? Por quê? Qual é o teu problema? Qual é a sua carência que Cristo ainda não preencheu? Qual é a sua necessidade? O que é que acontece dentro da sua alma? O que é que acontece dentro do seu coração?
O porquê nós como cristãos não podemos honrá-lo? O porquê que nós vamos agir como ímpio? Por que você viciou em comprar prazo? Eu quero perguntar uma coisa para você. Quando é que você comprou algo à vista? Até comida você compra a prazo. Ela já está lá não sei aonde, você está pagando ela. Que situação que nós estamos chegando, irmãos? Qual é a situação que nós estamos chegando? Aí, Satanás nos faz uma proposta em buscarmos a Jesus pelo dinheiro, e aí nós vamos cair como muitos têm caído. Muitos têm trocado a salvação pela prosperidade que nunca virá. Nós precisamos entender e compreender e sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus te abençoar, você vai continuar endividado. Por quê? Porque o problema na dívida não é quanto você ganha. O problema da dívida está no seu coração, na sua alma, no seu desenfreio, no seu gasto exacerbado. Quer acompanhar, né? Quer acompanhar? Toda roupa tem etiqueta. Toda roupa é de etiqueta. Toda roupa tem uma marca. Só que tem marca que é mais barata, tem marca que é mais cara. Agora, se você não pode comprar uma marca cara, você não compra. Você compra uma barata. Você compra uma barata. Você está glorificando o Senhor Jesus. Você está adorando o Senhor Jesus. Vamos buscar da parte de Deus humildade. Porque o que causa transtorno para você, o que causa desconforto para você, não agrada o Espírito Santo. Por que você não tem uma casa ainda? É porque Deus não te abençoou? Não. É porque você já fez as contas de cada tijolo, quanto que é um tijolo? Vai sair o quê? R$1? Não sei quanto está o milheiro de tijolo. Quantos de um em R$1? E assim vai. E assim vai, irmãos. Que nós precisamos entender o que é que glorifica o Senhor Jesus. Essa mulher aqui, aconteceu com ela algo inusitado de repente, e ela ficou endividada. E ela estava prestes a perder os filhos para o cativeiro. Muitas famílias e muitos lares estão entrando em cativeiro por causa de dívida. Tem gente que não tem paz, não consegue orar por causa de dívida. Tem gente, olha o absurdo, eu não sei se você vai acreditar nisso. Não sei, mas eu vou falar. Você acredita que tem gente que gasta tudo o que ganha? Você acredita nisso, que existe isso? Você acredita que tem gente que gasta tudo o que ganha? Isso é inacreditável. Porque até as multiplicações do Senhor Jesus tinha que sobrar. É inacreditável o crente que gasta tudo o que ganha. Isso é inacreditável. Ele tem que sair com dinheiro no bolso e ele tem que voltar. Ele volta aliviado se ele voltou só com o dinheiro do ônibus. Vamos dizer isso aí? Que bom, pude gastar tudo. Mesmo que for uma lojinha de R$1,99 e ele pega aquele R$1,99 e vai gastar. É uma coisa impressionante. Você tem que trabalhar com reservas. Você tem que ter reservas. Eu não estou falando de avareza, eu estou falando de administração. Porque esta mulher aqui, ela sofreu porque o marido dela não tinha administração. Ele não trabalhava com reservas. Coisas inusitadas acontecem. O Brasil entrou em crise, te pegou de calça curta. E aí, como é que faz? Onde é que está a sua reserva? Está naquele imóvel que você não precisa, está naquelas bolsas que você não precisa, está em tudo aquilo lá. E aí? Faz um projeto neste ano. Eu vou trabalhar com reserva. Eu não vou gastar tudo que eu ganho. Eu vou aprender a economizar. Eu vou gastar muito menos do que eu poderia. Eu posso gastar 1.000, mas eu vou gastar 500. 500 vai ficar de reserva. Por quê? Porque Deus gosta disso. Todo milagre que Deus fazia, sobrava. Tem que sobrar, tem que sobrar, tem que sobrar, tem que sobrar, tem que sobrar. Mas não tem como sobrar, tem.
Aprenda a administrar. Se teu filho estuda numa escola particular, você não pode pagar, põe ele numa escola pública. E daí qual é o problema? Você não pode pagar. Você dorme tarde da noite pensando na escola que você paga e não tem condições. Põe ele numa escola pública. Manda a Bíblia nele, para ele não desviar. E aí? Você acha que só escola pública tem crianças mau caráter? Nós precisamos nos adequar à nossa situação. Deus não é honrado, Deus não é glorificado quando existe esse tipo de exagero conosco. A Bíblia diz que nós deveríamos ter para emprestar. Nós deveríamos ser pessoas abençoadas, porque nós deveríamos ter condições de dar. Qual foi a vez que você deu algo para alguém, que você abençoou alguém financeiramente? Estou aqui, meu irmão, esse dinheiro para você pagar a sua luz. Estou aqui uma compra de mercado. Mas pastor, eu não tenho e nunca vai ter. Por quê? Porque não tem sobra, porque não administra adequadamente. Essa mulher veio ao profeta dizendo: eu vou perder meus filhos se Deus não fizer alguma coisa. Se você buscar Deus e dizer: Senhor, eu me comprometo em mudar, Deus te abençoa. Mas se você se comprometer em mudar, se você se comprometer em mudar, irmãos, existem dois polos. O polo da avareza, que é os que vai para o inferno, porque o avarento vai para o inferno. Tem gente que hoje não é dia de falar de avareza, tá? Mas os avarentos, tem avarento que está falando assim: aleluia, fala Deus. Eu não estou falando de avareza, estou falando de administração. Os avarentos vão para o inferno. Eles frequentam a igreja, mas vai para o inferno. Estou falando de administração. Tem gente que diz: eu não sou avarento, glória a Deus, mas é mau administrador. Está se condenando a si mesmo da mesma maneira. Não sabe administrar o que Deus deu. A Bíblia diz que ela chega e pede ao Senhor uma solução. E o Senhor disse: o que você tem? Eu tenho só um pouquinho. Mas vai, fecha a tua porta. E o Senhor vai te prosperar. Pega esse óleo, vai despejando em vasilhas, e Deus vai te abençoar. E foi o que ela fez. Agora no versículo de número 7 diz assim: então veio ela e o fez saber, o homem de Deus, porque o óleo não acabava, só acabou quando a vasilha acabou. E disse ele: vai, vende o azeite, e após vai para o shopping e compra tudo que você quer, porque você merece. Você merece, minha filha. Você passou uma pindaíba com esse homem aí. Se eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço gastar. Você merece ter paz. Você merece ter tranquilidade. É isso que você merece. Hein? Eu trabalho, o suor é meu, gasto tudo mesmo. Você está glorificando a Deus com isso? Não. Não está glorificando. O Senhor diz assim para ela assim, o profeta: vai, vende o azeite. Primeiro, o que você faz? Paga a dívida. Fala assim para o teu irmão: paga a sua dívida. Paga a dívida. Eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Olha, quando você pega emprestado dinheiro de um irmão crente, estou falando crente mesmo, você pode ficar tranquilo. Porque o irmão crente, quando ele empresta uma coisa, crente de verdade, ele nem espera de volta, ele não espera receber. Se receber bem, se não receber também. O crente é assim: quando ele te empresta, ele esquece. Ele não te cobra juro, ele não te cobra nada. Se você pagar ele, bem. Se você não puder pagar também, é só chegar e falar: eu não posso pagar. Tudo bem, porque ele te emprestou, porque ele tinha condição de perder aquele dinheiro. O crente é assim: quando ele te empresta algo, quando é crente, ele te empresta, o crente verdadeiro. Agora tem irmão que te emprestou, mas não tem onde. Aí é diferente. Mas o crente que é próspero, quando ele empresta, ele já empresta com a possibilidade de você não ter condições de devolver. Tudo bem. Agora, e o ímpio? E lá fora? Essa é a situação pertinente. E o ímpio? A questão é o ímpio. O ímpio que vê você com a Bíblia na mão, o ímpio que vê você vir à igreja, o ímpio que já ouviu você falar de Jesus. A questão é o ímpio. É ou não é? Tem irmão crente aí falando: pastora, por favor, eu emprestei, mas não era aí. Não, eu expliquei. O próspero, quando empresta, ele não espera receber. Se receber, bem. Se ele não receber, ele fica no prejuízo. Para ele é a mesma coisa. Você vai ser a mesma coisa. Ele faz por amor, ele não faz para esperar nada.
vai, paga a tua dívida e vivei do resto, do que sobra. Deus prospera você para que você saiba administrar. Para que ela vivesse do que sobrou, ela tinha que administrar. É ou não é? Ela tinha que administrar. Segunda situação. Bom, dívida traz cativeiro. Dívida não vem sozinha, problemas acompanham. Você pode ver, a dívida nunca vem sozinha, sempre vem um problema atrás. E quando você está com dívida, quando você tem problema, o problema fica pior ainda. Fica ou não fica? Bom, outra situação que acarreta dívidas. Pecados. Pecados acarretam dívidas e embaraço. Deuteronômio 28, 20. Eu não falo de pecados apenas expressos, mas eu falo de pecados que você cultiva dentro do seu coração, como amargura, como ressentimento, como avareza, como dureza. Esses pecados, eles tendem a minar a prosperidade. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 20, diz assim, sobre os desobedientes: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais deixastes. 29. Você viu aqui, ó, uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz assim, a confusão e a derrota em tudo que você põe a mão. Tem gente que, tudo que ele põe a mão, se ele põe a mão no ouro, o ouro enferruja. É impressionante. Amanhã nós vamos comer a uva e nós vamos falar sobre a bênção das mãos, a importância, o que leva a sua mão. A sua mão, ela leva a sua voluntariedade, a sua mão, ela leva a sua paixão, a sua mão leva a sua bênção. E o Senhor diz assim, você vai levar a derrota em tudo que você for, é igual um Jonas. Põe um Jonas, a coisa fica brava, a coisa definha. Tem um Jonas na sua empresa para você ver, o que vai acontecer? Versículo 29. E apalparás ao meio-dia como cego, apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias. E não haverá quem te salve. Peraí, não, está escrito aqui na minha assim, ó. Só o Banco do Brasil, com taxas de 0,3%. Está escrito aqui assim? Está escrito qual o nome de financeira aí? Apertou, vai na financeira, apertou, vai no banco, apertou, vai no banco. Que coisa feia, né, para crente, fala a verdade. Você não tem 2 joelhos, não? Para orar? Para orar, para clamar? Não tem uma cabeça, não, para pensar? Falar, peraí, eu vou parar de gastar, vou diminuir, vou fazer acordo, vou conversar. Hã? Apertou, vai pedir empréstimo, apertou, vai não sei aonde, apertou, vai não sei aonde. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Hã? Por que o aperto vem? Uma crise inesperada, uma situação, você que trabalha por conta, mas você tem lá a sua reservinha. Quem trabalha por conta tem que ter reserva muito mais. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não pode prever. E aí, como é que faz? Quem é gastão da tua casa? O seu ou sua mulher? O marido ou a mulher? Tem sempre um que é mais gastão. Sempre. Não adianta falar que os dois é igual. Sempre um é mais gastão. Sempre um é mais gastão. Alice ou Peter Pan? Porque é cheque, acha que não vai pagar, porque é cartão, não vem fatura. Realmente você tem glorificado o Senhor nas suas finanças? Essa é a situação, não é mesmo? O Senhor diz assim, você será roubado. Não vai prosperar o seu caminho. Não haverá quem te salve. Quando você ajuda uma pessoa que ela é sistematicamente embaraçada financeiramente, você não a está ajudando. Você está dando corda para ela se enforcar. A Bíblia diz assim que até para ajudar, você tem que saber quem é que você ajuda. Se você ajuda uma pessoa embaraçada, consumista, você está dando corda para ela se enforcar. Agora, quando você ajuda alguém que veio numa crise, surpreendeu, uma situação, uma pessoa honrada, equilibrada, é diferente. Você está semeando num terreno fértil.
Você está semeando um terreno onde Deus está ali para prosperar. Agora, quando você ajuda alguém desequilibrado, você está dando situações para essa pessoa dever ainda mais. Porque ela vai ficar empolgada por saber que toda vez que pede você vai emprestar, e aí a situação dela vai ficar difícil. Um exemplo de um momento de pecado de Israel, Juízes capítulo 6, onde Israel, por pecado, empobreceu. O inimigo cerca e a pobreza é fato. A pobreza é algo que ela vai acontecendo gradativamente. Pastora, tem algum problema em ser pobre? Não, nenhum problema. Ser pobre é uma bênção, ser endividado que é uma miséria, é uma maldição. Tem muitos pobres que não são endividados. Muitos. Agora a pessoa começa a prosperar, já começa a fazer dívida. Sabe aqueles carnê de 36, 48, aquelas coisas, tudo de... Deus se agrada disso? Não. Vive com o que você tem. Faz um propósito em 2016 de viver com o que você tem, de viver segundo a medida que dá, segundo o que pode. Você vai honrar o Senhor, você vai glorificar o Senhor nisso. Viver como dá, da maneira que dá. Você vai ter paz, vai ter alegria, vai descansar, vai ter paciência com as crianças. Porque como é que vai ter paciência com as crianças? Vai desfrutar a prosperidade do Senhor. Porque onde é que Deus semeia? Onde é que as sementes valem a pena? A Bíblia diz assim em Juízes 6, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Começaram a esconder do inimigo. Por quê? Por medo. Mas tem gente que esconde do credor. Está andando na cidade, olha eu devo para quê? Olha eu devo para aquele outro. Daqui a pouco não pode sair na rua, vai ter que arrumar uma caverna para entrar dentro. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. É isso que o diabo faz. Porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que acontece com a pobreza? A pobreza é algo gradativo. É uma consequência. Aqui nós estamos falando da pobreza, embaraço, consequência do pecado. Eu não estou falando só pecados expressos, estou falando de pecados emocionais. Estou falando de pecados interiores, situações interiores. E é nisso que eu quero entrar agora. Eu quero falar sobre a maldição na vida financeira de muitas pessoas. Esse é um dos fatores mais importantes aqui. Sua vida emocional e espiritual corresponde diretamente com a sua vida financeira. Pessoas voluntárias, pessoas gratas, pessoas de coração limpo tendem a prosperar rapidamente. Pessoas de má índole, embaraçadas, maliciosas, que fazem negócios tipo, sabe, com malícia, sempre querendo, sabe, negócio é negócio, mas tem gente que só faz negócio para prejudicar o outro. Essas pessoas, elas são pessoas que trazem sobre si uma maldição. Elas são pessoas que sentenciam a própria vida. Elas ganham aqui, e o diabo vai tirar delas ali 3 vezes mais. Você pode ver, toda pessoa que trabalha para enganar os outros de uma maneira maliciosa, ela não prospera, ela vive endividada. Por quê? Porque Deus não abençoa. Ela está semeando o quê? Maldição para a própria vida. Agora, eu não quero falar sobre isso, o meu foco não é esse. O meu foco é o seguinte: o que leva os crentes a embaraçar-se financeiramente? O seu lado emocional. Pessoas que sofreram rejeição, pessoas que sofreram embaraços, perdas de pais, pessoas que tiveram algum tipo de trauma, elas tendem a desabafar, encontrar na compra uma satisfação.
algo passageiro que vem acalentar a alma, que vem trazer à alma uma alegria momentânea. Então, quando elas compram, eu vou te explicar o que acontece com pessoas feridas quando compram. Elas se sentem no poder de pagar por algo, naquele momento, por fração de segundos, elas sentem uma autoestima, uma elevação da identidade, aquilo dá-lhe um prazer momentâneo e satisfatório. E isso gera o quê? Uma adrenalina, uma endorfina, uma coisa prazerosa. Aquilo passa. E depois, às vezes, até ela nem gostou do que compra. Mas por quê? Por causa de feridas, por causa de abandonos, por causa de rejeição. Então, pessoas que têm problemas emocionais, elas tendem a embaraçar-se financeiramente. O contrário das pessoas que foram restauradas por Cristo, que já ganharam uma identidade totalmente isolada do que tem, totalmente isolada do que possui. Então a identidade que elas têm em Cristo, a firmeza que elas têm na rocha, não dá a elas essa inclinação para o consumismo. Elas não compram com o coração, elas compram com a mente. Pessoas feridas compram com o coração, com o emocional. Por exemplo, ela experimentou, ela não tem coragem de falar para a vendedora ou para o vendedor: eu não vou levar. Ai, mas não tem coragem. Ai, não tem. Por quê? Por causa dos complexos de inferioridade. Ela não consegue dizer: não, hoje não dá, não gostei, não quero, não sei o quê. Sair daquelas embramação de cursos que eles fazem, um monte de curso, né? Para envolver, você que é vendedor aqui sabe, né? Aquele monte de curso. E o crente não faz curso nenhum para aprender a não gastar. A sair dessa embramação dos vendedores. Então o que você precisa entender é que você precisa buscar uma cura emocional, uma cura para o seu coração e começar a adquirir coisas com a razão, com a mente e não com o coração. Você precisa aprender a comprar racionalmente. Você precisa entender os mistérios do reino de Deus, porque Satanás olha para o seu coração, e ele vê lacunas, e ele vê brechas, e ele vê abatimento, e ele vê feridas. É claro que você vai ser tendencioso a querer suprir aquilo de alguma maneira, e claro, no dinheiro você vai querer suprir com a compra, comprando algo que te satisfaça momentaneamente, e aí você vai cair em embaraços. Há uma maldição que Davi lança sobre Joabe. Ele diz assim: que não falte quem use bordão, que não falte quem tenha fluxo. Segundo Samuel, não precisa abrir não, 3:29. E ele termina, diz assim: que não falte quem necessite ou mendigue pão. A necessidade constante, o embaraço, uma coisa é você passar por embaraço isolado, tá? Você já passou, nós já passamos, todos nós já passamos, saímos daquilo, aprendemos, tivemos experiência. Outra coisa é você nunca sair do embaraço. Sua vida financeira é sentenciada. Isso é uma maldição. Isso não é bênção, isso é maldição. Você quer sair, não consegue, quer sair, não consegue, quer sair, não consegue, quer sair, não consegue. Você precisa buscar cura emocional. Você precisa buscar saúde emocional. Você precisa colocar aos pés de Jesus tudo aquilo. Deus não se agrada com o seu embaraço financeiro. Deus não se agrada com o seu desespero, a sua loucura. Você acha que Deus se agrada de você ter começado 2016 endividado? Não. Por que existe endividamento? Porque gasta-se exacerbadamente. Você não pode gastar tudo que você ganha. Você tem que saber administrar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus prospera, Deus abençoa, mas você tem que fazer jus disso. Você tem que fazer jus disso. Você sempre tem que gastar menos do que você pode. Se você gastar o que você pode, você já está no limite. Sempre menos do que você pode, sempre menos do que você pode.
Ah, mas todo mundo faz. Mas olha a situação financeira do outro. É ou não é? Olha a situação financeira do outro. Uma vez eu disse aqui algo e é uma coisa muito interessante. Às vezes os filhos que se casam, eles querem acompanhar a prosperidade do pai. Mas meu pai vai, meu pai faz. Mas seu pai já trabalhou quanto? Seu pai está na hora de colher. Ele está na hora de desfrutar. Você não está na hora de ralar, você está começando. Então é isso que nós temos que entender e compreender. Então você que às vezes quer acompanhar as pessoas que já estão nessa jornada há muito tempo. Que já tem experiência, que já é pós-graduado nisso. Não adianta você querer acompanhar as pessoas. Ah, mas fulano viaja para o exterior. Mas ele tem condição de viajar, ele pode, então ele vai. Agora você pode. Você vai fazer isso em 36 pagamentos, ficar enforcado. Para que isso aí? Vai para o Rio Quente, vai para não sei aonde aí, ó. Tão bom. Não é? O Brasil tem lugares maravilhosos. Mas não quer para o exterior. Não sabe nem falar teacher. Fala teacher igual eu. É ou não é? Good morning, quer ir para o exterior. É ou não é? Vai porque tem condição. Você tem condição? Não. Onde você tem condição de ir? Tal. Então vai em tal lugar onde você tem condição. Não tem condição de ir lugar nenhum? Vai fazer um piquenique na beira de um rio, vai distrair um pouquinho. É ou não é? Faz o que você tem condição, dentro da sua condição. Glorifica o Senhor na sua vida, na sua administração. Não gaste tudo o que você ganha. Isso desonra o Senhor. Não gaste tudo o que você ganha. Isso desonra o Senhor. Não faça isso. Administre adequadamente. Administre de uma maneira favorável. Faça isso. Eu quero ler com você Provérbios 29, 24. Nós já estamos encerrando. Você que é próspero, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, que o Senhor possa blindar você nesse ano. E que você possa ser cada vez mais sóbrio, cada vez mais íntegro, cada vez mais fiel, cada vez mais dedicado, e você possa prosperar ainda mais. E que você possa abençoar pessoas que são terreno férteis, pessoas que Deus quer que você doe, Deus quer que você abençoe. Está escrito em Provérbios 29, 24. Antes de ler isso aqui, eu quero dizer uma coisa. Ter parte com o diabo é ter coisas do diabo dentro de você. Feridas, complexos, amargura, rejeição te levará para uma vida financeira desordenada. Eu tenho uma amargura porque eu passei fome. Virou avarento? Tem gente que virou avarento porque ele passou fome. Mas peraí. Não é assim dessa maneira. A Bíblia diz assim: o que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Você às vezes está vivendo uma maldição financeira e não denuncia, e não coloca diante do Senhor: Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais esse embaraço, esse negócio de pagar mínimo, esse negócio de ficar devendo, esse negócio de ter que comprar, desce na cidade para pagar uma conta, faz 3. Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito viver dessa maneira. Eu não aceito ficar devendo desse jeito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que Deus tem nos abençoado. Ele tem nos prosperado. Mas tem faltado administração. Tem faltado administração. O povo de Deus precisa aprender a administrar, porque Satanás, ele não só trabalha com pecado, ele não só trabalha com brechas ilícitas, mas ele trabalha também com lugar. Não deis lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. O que é lugar para o diabo? É gastar indevidamente. Tem gente que o problema dele é mercado. Ele não sabe ir no mercado e não vir com 2 carrinhos abarrotados. Ele compra coisa que não precisa. Em vez dele comprar as gramas de mussarela e presunto, vai estar barato comprar peça.
Ah, vou levar 4, não, vou levar um pacote. Ah, não vou levar mais sim. Depois o que vai acontecer? Come se não vai estragar, come se não vai estragar. Eu sei que às vezes você não vai acreditar. Mas tem gente que o problema dele não é roupa, o problema dele não é calçado, o problema dele não é perfume caro. Nada disso, o problema dele é mercado. Ele não pode ir no mercado que a coisa fica feia. E aí, como é que faz? Como é que faz? Vai para comprar 3 itens e volta com o carrinho cheio? Então faz uma compra, administra, vai lá, faz a compra do mês. Faz a compra do mês. É muito mais sábio, é muito mais inteligente. Mas eu não sei quanto que gasta, falta de administração. Vou falar mais uma vez para você. Caderninho, você tem caderninho? Que negócio é esse de caderninho? Todo ano eu ensino para vocês. R$1 que sai do seu orçamento tem que estar marcado. Para você no final do mês falar, foi o diabo. Vai procurar para ver se foi o diabo. O lanche, o cachorro quente, aquela coisa que você não precisava. Vai lá, vê o diabão lá. Vai lá ver. Vê o diabo para você ver. Vai lá ver se é o diabo. Tudo. R$1 que gasta está marcado lá. R$1. Um cachorro quente. Tudo. Vai dar 3 folhas. Não tem importância. Mas está marcado. Você sabe quanto entrou. Você sabe quanto. Eu ganhei tanto, mas não sabe onde gastou. Você tem que saber administrar. Você tem que marcar tudo que sai. Você tem que saber fazer isso aí. Não põe no computador, que até ligar o computador. Pega, não sei você que trabalha com isso, mas pega lá um caderninho, deixa lá à vista, deixa dentro do carro. Se for sair, põe dentro do carro, não sei aonde. Mas marca tudo que sai. Você tem que marcar para você saber onde é que foi. Aí no final do mês você vai querer economizar mais. Então você põe um pintinho vermelho, tudo que foi que não precisava, pontinho vermelho. Faz a conta do que não precisava. R$400 do que não precisava. Mês que vem vai ser só 200. Porque eu preciso guardar. Administra. Aprende a administrar. Aprende a administrar. Analisa, observa, mas não marca. Não marca nada. A marcar R$1, um cachorro quente. Aprenda a administrar. A Bíblia diz assim, o que tem parte com ladrão odeia a própria alma, ouve maldições e não denuncia. Se você sabe que a sua vida financeira está amaldiçoada. Pastora, mas eu tenho um Abraão. Ló ficou pobre. Saiu perto de Abraão, ficou pobre. Quem sabe você tem um Abraão. Uma pessoa que administra, cabeça, racional, tudo certinho. Diga comigo, não são todas as pessoas que têm habilidade com finanças. Tem casamento que a vida financeira dele está ruim porque está na mão errada. Isso não tem mão de macho ou fêmea, não. Isso é mão de qualquer um. Você tem que perceber no cônjuge quem é que tem a mão abençoada. Se é os dois, tá? Dividem os dois. Acontece, mas um é mais do que o outro. Então você precisa entender isso. Tem gente que não consegue administrar. Ele não tem time para trabalhar. É aguerrido, é trabalhador. E vai, e sua. Só que na hora das finanças não tem paciência. Não tem administração, não observa. Não fica lá fazendo cálculo, conta, analisando, observando. Não tem. Então não adianta. Para administrar. Pastor, mas fazer conta para quê? Tem que gastar mesmo. Aí, ó, está explicado. Está explicado. Depois que a Ló se separou de Abraão, ó, foi o que aconteceu. Saiu com a roupa do corpo de Sodoma. Por quê? Tem gente que tem Abraão, né? A mulher fala, tem Abraão, pastor, eu gasto todo meu dinheiro mesmo, porque é meu marido que sustenta tudo. Deus não se agrada com isso. De jeito nenhum. Estarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, não existe como. E não existe meu dinheiro e seu dinheiro, é nosso. É os dois juntos, não tem meu e seu, é dois. É comunhão. É isso que tem que entender. Pastora, mas eu... Não, você nada. Esse é o princípio de Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a maneira de Deus de organização de uma família, da vida financeira de uma família.
Você não pode amar a maldição. A Bíblia diz, porque amou a maldição se apegou a ele. Você não pode aceitar continuar 2016 embaraçado financeiramente. Você não pode aceitar isso. Você tem que entender o seguinte: eu preciso prosperar, porque nisso eu vou glorificar a Deus. O que é prosperidade? Não é ser rico. Prosperidade é não ter falta de nada. É você ter paz na sua finança. É horrível. Você já viu uma pessoa endividada? Doenças físicas, doenças emocionais, problema familiar, abatimento, depressão, síndrome do pânico. Pessoa endividada. E aí? Deus é glorificado nisso? Não. Então nós precisamos saber administrar. Nós temos um curso CRAU que dá princípios ótimos. Você quer fazer, você tem que fazer. Você precisa, você tem que fazer. Muitos fizeram, já estão dando testemunho aí, ó. Você tem que fazer. Por quê? Porque nós temos que aprender. O diabo sabe destruir, roubar, ele sabe lograr, ele sabe. E nós sabemos administrar?